Quando pensamos em força, imaginamos exércitos. Quando pensamos em coragem, lembramos de batalhas. Mas a Bíblia revela um tipo de força muito mais poderosa. Uma força que não vinha de espadas, mas da fé. Mulheres que enfrentaram decretos de morte, mulheres que desafiaram reis, mulheres que transformaram lágrimas em oração e oração em milagre. Elas não tinham exércitos, não tinham poder político, muitas vezes não tinham voz, mas tinham algo que abalou nações. Confiança absoluta em Deus. Hoje você vai conhecer quem são essas mulheres e um pouco da sua história. Então, já se inscreva no canal e deixe o seu like, porque essa mensagem pode fortalecer a sua fé de uma forma que você não imagina. Prepare-se para descobrir o que acontece quando uma mulher decide confiar totalmente em Deus. Esther, mulher de coragem que enfrenta a morte, baseado no livro de Esther. O cenário era de medo. Um decreto já estava assinado e um povo inteiro estava condenado. No centro daquela crise estava uma mulher. Esther não nasceu no palácio. Era órfã, estrangeira, improvável. Mas Deus a colocou exatamente onde ela precisava estar. Seu primo Mardoqueu revela o plano de extermínio. Esther entende que sua posição não era um privilégio, mas um propósito. Havia um problema. Entrar na presença do rei sem ser chamada significava a morte. E então ela diz algo que ecoa até hoje: irei ter com o rei, e se perecer, pereci. Isso não é imprudência, isso é fé madura. É entender que obedecer a Deus vale mais do que preservar a própria segurança. E Deus honra a sua coragem. O rei estende o cetro. O plano maligno é desfeito. Uma nação é salva. A fé não elimina o risco, mas nos sustenta no risco. Quantas mulheres hoje estão em posições estratégicas e não percebem que foram colocadas ali por Deus? Que a história de Esther inspire a todos a encontrar seu propósito divino. Ruth e sua grande fé, que permanece quando tudo acaba, baseado no livro de Ruth. Ruth experimentou o luto. Perdeu o marido, perdeu estabilidade, perdeu perspectiva de futuro. Ela poderia ter voltado para Moabe. Poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas ela escolhe algo radical. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela escolheu Deus sem garantia, sem promessa visível, sem saber o final da história. E o que parecia apenas fidelidade era, na verdade, alinhamento com o propósito eterno. Ruth se torna bisavó do rei Davi e entra na linhagem de Jesus. A fidelidade silenciosa constrói destinos que não vemos. Há mulheres que acham que estão apenas sobrevivendo, mas Deus está escrevendo um legado na sua história. Débora, autoridade que nasce da intimidade. Baseado no livro de Juízes, Israel estava em opressão. O povo estava desanimado. A liderança estava enfraquecida. E Deus levanta Débora. Ela não pediu posição. Foi reconhecida por sua sabedoria e intimidade com Deus. Era profetisa, juíza e líder em um tempo de guerra. Quando Baraque hesita em ir à batalha, ela declara que a vitória viria, mas a honra seria dada a uma mulher. E assim acontece. A autoridade espiritual não vem de força física, vem de comunhão com Deus. Deus ainda levanta mulheres para aconselhar, liderar, ensinar e direcionar. Maria, a mulher de entrega absoluta. Baseado no Evangelho de Lucas. Maria era jovem, sem prestígio social, sem influência política, e recebe a notícia mais absurda da história. Ela carregaria
o Filho de Deus. Isso poderia trazer rejeição, julgamento público, risco de apedrejamento. Mas sua resposta revela o nível da sua fé. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não pediu explicações detalhadas. Ela não exigiu garantias. Ela confiou. A maior força é dizer sim para Deus quando não entendemos tudo. Ana, as lágrimas que geram milagres. Baseado no primeiro livro de Samuel. Ana era humilhada constantemente por ser estéril. Ela era provocada, excluída, uma mulher invisível aos olhos de muitos. Mas ela tinha um lugar onde derramava sua dor, a presença de Deus. Ela orava com tanta intensidade que o sacerdote achou que estivesse embriagada. Mas ela não estava bêbada, ela estava quebrantada. E Deus ouviu. Samuel nasce e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Mulheres de fé transformam dor em intercessão e intercessão em propósito. Essas mulheres da Bíblia não tinham espadas, mas tinham uma fé inabalável. Elas não comandavam exércitos, mas tinham a oração como sua arma mais poderosa. Não tinham garantias de vitória, mas a confiança em Deus era sua certeza. A verdadeira força delas não vinha da ausência de medo, mas sim da corajosa decisão de confiar em Deus, mesmo quando o medo tentava paralisá-las. Talvez você que está me assistindo hoje se identifique com essa sensação. Talvez você se sinta sobrecarregada pelas responsabilidades do dia a dia. Talvez se sinta invisível, como se seus esforços passassem despercebidos. Talvez esteja cansada de lutar, ou se sinta subestimada por aqueles ao seu redor. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia nos prova, repetidamente, que quando uma mulher decide colocar sua confiança em Deus, ela se transforma em um poderoso instrumento de mudança. Ela não apenas muda sua própria história, mas também a história de todos ao seu redor. Essa mensagem é para todos que estão assistindo, porque a fé dessas mulheres nos ensina uma lição universal. Deus não procura os mais capacitados, mas usa aqueles que estão disponíveis com o coração aberto para servi-lo. No entanto, hoje eu quero falar especialmente com você, mulher. Quero que você entenda que a sua oração tem um peso imenso no céu. Sua perseverança, mesmo nos dias mais difíceis, tem um propósito divino. Cada ato de fidelidade, por menor que pareça, não é em vão. Até mesmo o seu silêncio, quando você não tem mais palavras para orar, não passa despercebido diante de Deus. Pode ser que ninguém aqui na terra esteja vendo suas lágrimas escondidas no travesseiro, mas Deus vê cada uma delas. Pode ser que ninguém reconheça a força incrível que você demonstra todos os dias para continuar, mas Deus reconhece e valoriza cada passo seu. E assim como ele fez com mulheres como Esther, que salvou seu povo, Ruth, que encontrou redenção, Débora, que liderou uma nação, Maria, que carregou o Salvador, e Ana, que orou com fervor e viu seu milagre. Ele continua a escrever histórias extraordinárias através de mulheres comuns que decidem confiar nele de forma incomum. Sua história está sendo escrita por ele agora. Acredite nisso. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima.